Mas a minha parte que me cabe hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, do versículo 17 ao versículo de número 42. É uma leitura muito longa e nós vamos falar ela, explanar ela aos poucos. Quem esteve aqui na semana passada? Amém. Nós vimos na semana passada o presbítero Tom, estou aprendendo, com muito louvor, trazendo desde Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o fluir do Espírito Santo. Quando 120 pessoas estavam ali no cenáculo, aguardando, esperando a promessa. Mas eles não estavam esperando a promessa dormindo ou cochilando. Eles estavam em oração, orando, aguardando aquilo que o Senhor Jesus disse a eles: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. E aconteceu, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, como nos foi falado aqui, e eles foram cheios do Espírito Santo. E esse poder que eles receberam nos capacitou a ir ser testemunhas de Jesus, começando por Jerusalém. A primeira pregação de Pedro salva 3.000 almas. 3.000 pessoas se rendem ao Evangelho de Cristo, o Evangelho da salvação. E muitos sinais eram feitos ali pelos apóstolos naquele tempo, como trouxe o presbítero Tom, até que nós vimos eles chegarem Ananias e Safira. Ananias e Safira, segundo o que nós vimos semana passada, foi uma tentativa de barrar o fluir do Espírito. De dizer: parou, não vai passar daí não, vai ser só até aí. Porque aquele casal intentou no seu coração e permitiu que Satanás colocasse no coração deles mentir, mas não para os homens, para o Espírito Santo. E ficou caro. Aquela atitude daquele casal custou muito caro para eles. A mentira de Ananias e Safira os levou à morte, e morte sem Deus. E diz a palavra do Senhor que aquele acontecimento causou naquele povo um grande temor. Sabe o que é um grande temor? Não é um temor pequeno, é um temor grande. Veio um temor sobre toda a igreja. Eu fui buscar no grego e no hebraico. A palavra temor, o que significa esse temor? E encontrei no hebraico duas palavras que falam e que dão o significado desse temor. E uma delas é pakhat. Olha, estou gastando. E ela significa medo em geral, só medo. Mas há uma outra palavra interessante no hebraico que é ittihar. Temor reverencial, que está associado à autoridade, ao poder, à santidade. E foi esse temor que caiu sobre aquelas pessoas, porque eles viram algo acontecendo ali, algo inexplicável. Como é que duas pessoas caem mortas de repente, estando elas gozando de perfeita saúde? Mentiram ao Espírito Santo. Deus abençoe o presbítero Tom. São várias pedrinhas na sua coroa, mas não esqueça de mim quando você entrar no seu reino, viu? E essa reverência, esse temor caiu sobre aquele povo. E eu fui no grego saber que temor é esse, mas no grego só tem uma palavra para temor, e é phobeo. E a palavra phobeo está relacionada com fobia, né? Todas as palavras relacionadas com fobia vêm de phobeo do hebraico. E esse temor caiu sobre aqueles homens de tal maneira que alguns homens nem quiseram se juntar aos apóstolos, com tanto temor.
que havia entre eles. E aquela tentativa de tentar parar o fluir do Espírito Santo ali, não deu em nada. Porque o Espírito Santo é quem estava no comando da igreja. O pecado de Ananias e Safira não impediu esse crescimento. Lá no versículo de número 12, diz que pela mão dos apóstolos muitos sinais e maravilhas eram feitos entre o povo, e todos estavam unanimemente no pórtico de Salomão, o local separado do templo. No versículo de número 14 ao 16, olha que interessante. Apesar de muitos ali não quererem se juntar aos apóstolos, muitas pessoas tinham eles por muita estima, e muitas pessoas se juntaram a eles naquele dia, depois desse acontecimento. Capítulo 14, versículo 14 do versículo 16. Multidões de homens e mulheres eram acrescentados juntamente com aqueles homens, com os apóstolos. E olha só o fluir do Espírito mais uma vez. Enfermos, doentes, endemoniados, pessoas atormentadas por espíritos imundos, eram levados até eles e colocados no caminho, olha só, para que ao menos a sombra de Pedro passasse sobre eles e eles recebessem a cura. Mas, como tudo que vai bem tem a sua oposição, com a igreja nunca foi diferente. Desde o princípio que a igreja foi levantada pelo Senhor Jesus através do Espírito Santo, as coisas não foram fáceis para os nossos irmãos do princípio. Lá no versículo de número 17, onde nós começamos aqui a nossa parte, diz que então, levantando-se o sumo sacerdote e todos os que estavam com ele, que eram da seita dos saduceus, encheram-se de indignação e lançaram suas mãos nos apóstolos e os puseram na prisão pública. É interessante que vai começar aqui uma perseguição religiosa. Quem vai começar a perseguir a igreja eram aqueles homens que foram levantados por Deus para serem mediadores entre Deus e os homens, sacerdotes, sumos sacerdotes, homens que deveriam falar com Deus para o povo e do povo para Deus. Agora começam a perseguir os apóstolos, e entre eles estava um número de pessoas que se denominava saduceus. Sabe quem eram os saduceus? Essas pessoas nada eram um povo da alta classe. Diz que eles eram aristocratas, né? Parte nobre. E eles cuidavam de grande parte do sacerdócio. Serviam no sinédrio, que era o conselho da cidade, que organizava os tribunais. E uma coisa, eles não acreditavam em anjos, nem vida após a morte, e muito menos em ressurreição. Notem como a posição e o dinheiro daquela época já tinha uma influência sobre a religião. Praticamente eles mandavam no sinédrio. Eram homens de muitas posses. Então se fazia tudo o que eles queriam. E eles se levantaram contra os apóstolos ali, mandando eles para a prisão. E Deus é tremendo. Usa as coisas que não são para confundir as que são. Estavam lá os apóstolos presos. E quem é que o Senhor manda soltá-los? Aquele que os saduceus não criam, um anjo. No versículo seguinte diz: mas o anjo do Senhor
abriu as portas da prisão durante a noite e os conduziu para fora e disse: Ide, apresentai-vos no templo e dizei ao povo todas as palavras desta vida. Quem são anjos? Ou o que são anjos? A carta aos Hebreus vai dizer que eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. O trabalho dos anjos é um trabalho invisível, salvo quando Deus, por sua ordem, faz com que eles se materializem ou apareçam em forma humana. Você não vai ver anjo para cima e para baixo andando por aí, porque são espíritos. E o trabalhar dele é invisível. Por muitas vezes os anjos apareceram em forma humana, porque assim era necessário, como nesta situação. Mas anjos trabalham sem nós mesmos podermos vê-los. Às vezes muitos livramentos que temos vêm da parte de anjos que nós não vemos, porque eles são espíritos ministradores ao nosso serviço. Foram lançados na prisão. Mas por quê? Porque estes homens sentiram grandes ciúmes daquilo que eles estavam fazendo. Não era motivo por causa da ressurreição, porque ninguém estava falando de ressurreição, mas era um motivo político. Estavam cheios de ciúme porque não podiam aceitar que uma nova seita, segundo eles, aparecesse e se tornasse importante, ou que um verdadeiro Messias viesse a ser acreditado, e seria assim o fim da autoridade deles sobre aquele lugar. Por isso eles lançam os apóstolos em prisão. Mas eu fico imaginando Jesus olhando lá de cima para essa atitude. Acabei de começar a minha obra, esses abençoados estão querendo parar. Mas não vai parar não. Aleluia. Envia o anjo lá e o anjo tira aqueles homens da prisão. Aleluia. E é interessante que eles saíram de tal forma, o versículo 19 diz que durante a noite um anjo vindo da parte de Deus abriu o cárcere e disse: vão ao templo e relatem ao povo todas as palavras dessa vida. Aleluia. E pela manhã, já logo cedo, eles já estavam no templo ensinando a palavra do Senhor, cumprindo com a ordem que o anjo lhes havia dado. E logo pela manhã o conselho foi convocado novamente. Eles esperaram o anoitecer, aqueles homens passarem a noite na prisão, pensaram, e pela manhã eles se reúnem novamente, e dizem aos guardas: vão lá, vai buscar lá os homens que estão em prisão. Mas quando os guardas chegam naquele local, encontram tudo fechado, os sentinelas de pé na porta. Quando olham para dentro da prisão, está vazia. Não havia ninguém. E eles voltam a relatar aos sacerdotes este acontecimento. Encontramos as portas fechadas, os sentinelas nas portas, mas não havia ninguém naquele lugar. E eles não acreditaram. A princípio eles não acreditaram, mas logo em seguida chega um outro homem que diz: ei, sabe aqueles homens que vocês prenderam ontem à noite? Estão lá no templo ensinando a palavra. Quantas tentativas não houve e ainda há de tentar barrar o evangelho? Ultimamente, em uma cidade aqui de São Paulo, baixaram um decreto de que
a Bíblia teria que ser tirada da biblioteca, que não poderia ter mais um exemplar da Bíblia na biblioteca do local. E graças a Deus que o prefeito do lugar é cristão. Ele falou: essa Bíblia vai ficar aí, porque é um livro que as pessoas precisam ler. Do versículo de número 20. Foram novamente enviados para buscar os apóstolos, só que dessa vez de uma maneira bem diferente, sem pancadaria, né? Com muita calma, só que não. Eles foram até o templo para buscar os apóstolos que estavam lá ensinando. E com medo de serem apedrejados, eles buscaram eles com muita calma e levaram até a presença dos sacerdotes. E agora é um ponto interessante, porque dentro desta mensagem, desse contexto, existem duas virtudes da igreja primitiva. Obediência é uma delas, e perseverança em meio às perseguições é a segunda. Quando eles foram colocados novamente diante do sacerdote, olha só o que eles disseram a eles: não vos ordenamos expressamente que não ensinasseis neste nome? Porém vocês continuam a encher Jerusalém com a vossa doutrina e querem nos culpar do sangue deste homem. Eu gostei dessa palavra, encher Jerusalém, porque era isso verdadeiramente que eles estavam fazendo, enchendo Jerusalém da palavra de Cristo, enchendo Jerusalém, dizendo que Cristo era o Messias, e que estava vivo, que havia ressuscitado. E esse deveria ser o trabalho nosso dos dias de hoje. Encher Itaquaquecetuba da palavra, encher Itaquaquecetuba de Jesus, dizer que Jesus está voltando. Já não se fala mais sobre esse assunto. Parece que nós temos um certo temor de causar medo nas pessoas, mas hoje em dia não dá mais para brincar. Podemos até ensinar o Evangelho, mas dentro desse nosso ensinamento tem que estar inserido a volta de Cristo. E a volta de Jesus está mais próxima do que nós imaginamos. Já Paulo dizia que a volta do Senhor está mais próxima de quando nós recebemos a fé. Naquela época, imagine hoje, com todos esses acontecimentos aí fora, com tudo acontecendo muito rápido, está na hora de levantar-se uma igreja que queira encher o ouvido das pessoas da palavra, encher o ouvido das pessoas do nome de Jesus, sem medo, porque esses homens aqui pregavam o Evangelho debaixo de perseguição, e esse foi só o começo. A resposta de Pedro para eles foi impressionante. Mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Não interessa se vocês querem impedir que nós pregamos o Evangelho. Recebemos essa ordenança do Senhor e vamos cumpri-la, custe o que custar. Se nós vamos colocar dessa forma, não importa o que aconteça, eles diziam, nós vamos continuar pregando o Evangelho. E olha que coisa interessante, depois ainda de ter falado isso, afrontado aqueles homens, ele ainda traz uma pequena introdução da sua primeira pregação.
Olha só. Então Pedro, versículo 29. Então Pedro e outros apóstolos responderam e disseram: devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, o qual vós matastes, pendurando-o no madeiro. A este Deus exaltou com a sua destra para ser príncipe e salvador, para dar arrependimento a Israel e perdão dos pecados. E nós somos suas testemunhas acerca destas coisas. E também o Espírito Santo, o qual Deus deu aos que lhe obedecem. Quando eles ouviram isto, enfureceram o coração e deliberaram matá-los. Causou tanta ira naqueles homens a palavra de Pedro, que eles quiseram matar eles. Agora nós vamos acabar com esses camaradas. É aí que entra um outro personagem. Mas antes desse personagem, o Salmo 111, versículo 10 diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem. Seu louvor permanece para sempre. Pedro não teve o menor medo de lançar sobre aqueles homens a culpa pela morte de Cristo e de mostrar para eles que Deus o havia exaltado e o ressuscitado ao terceiro dia. A tentativa agora deles era querer matar aqueles apóstolos, porque além deles serem desobedientes para eles, porque desobedeceram a ordem deles, eles ainda estavam afrontando os sacerdotes. E a intenção deles agora era matar os apóstolos. Mas eis que surge um outro personagem de nome Gamaliel. Versículo 34. Levantando-se no conselho um certo fariseu, de nome Gamaliel, doutor da lei, respeitado por todo o povo, mandou que colocassem os apóstolos para fora por um momento. Quem era esse Gamaliel? A Bíblia nunca citou Gamaliel, nunca falou nada sobre ele. Mas eu tenho aqui um pedacinho da história desse homem. Ele pertencia à seita dos fariseus. Sua sabedoria, moderação e honestidade reforçaram a reputação desse grupo durante o turbulento segundo terço do primeiro século. Depois que o segundo templo foi destruído, no ano 70, o sacrifício não poderia ser mais oferecido naquele lugar. Então os fariseus tornaram-se líderes do novo direcionamento que estava sendo dado ao culto judaico. O foco principal estava sendo desviado do culto sacrificial para o ensino e o conhecimento. Sob a influência de Gamaliel, algumas restrições do sábado foram liberadas e as leis do divórcio se tornaram mais justas. Ele teve uma influência extraordinária sobre o sinédrio, bem sobre o ensino e a prática judaica. Gamaliel não era qualquer um. Notem que esse homem, ele tinha conhecimento. As pessoas o respeitavam por aquilo que ele era. E Deus não levanta qualquer um para defender os seus, levanta o melhor. E o conselho de Gamaliel foi: põe esses homens um pouquinho para fora que eu quero bater um papinho com vocês. Sabe o que Gamaliel faz? Ele apela para a história para defender os apóstolos. E que história nós estamos falando? E outros homens que vieram antes.
Vejam só o que ele diz: homens de Israel, acautelai-vos, tomem muito cuidado quanto ao que pretendes fazer ao tocardes nesses homens. Porque antes destes dias levantou-se Teudas. Quem era Teudas? Um rebelde judeu do século I depois de Cristo. Ele foi morto em 46 depois de Cristo. Esse camarada, ele se titulava um mago. Então ele juntou cerca de 400 pessoas, pediu para que as pessoas pegassem os seus bens, entregassem para ele, e chamou as pessoas para se dirigirem ao Rio Jordão, dizendo que com uma palavra ele abriria o rio e todos passariam a seco. Mentiroso, fez nada. Era um rebelde contra o imperador da época, um tal de Fado. Esse Fado ficou tão irritado com essa história que ele mandou soldados até lá, matou a boa parte das pessoas, e os que sobraram levaram preso. E no meio dos presos estava quem? Teudas. Imagina o que fizeram com ele. Cortaram a cabeça dele e levaram para Jerusalém. Esta foi a primeira história que Gamaliel usa para defender os apóstolos. Teudas não prevaleceu, segundo Gamaliel. Mas ele continua. Depois de Teudas levantou um outro doido. Depois desse homem levantou-se o Judas da Galileia, nos dias do censo. Atraiu muitas pessoas também após ele. Ele também pereceu, e todos os que lhe obedeceram foram dispersos. Judas Galileu, ele foi líder da revolta judaica contra o censo romano, no ano 6 depois de Cristo. Dizem que provavelmente ele morreu em combate, ou talvez ele tenha sido assassinado ou executado pelos romanos, por causa da sua rebelião contra o censo romano. Foram esses dois homens que Gamaliel utilizou para dizer para aqueles sacerdotes e saduceus: cuidado com o que vocês estão fazendo. Porque esses dois camaradas se levantaram e não deu em nada. Ele estava querendo dizer: se isso daí que está acontecendo for de homens, não vai dar em nada. Vai se dispersar e esses camaradas vão parar por aí. Mas se for de Deus, cuidado. Porque vocês podem se achar lutando contra Deus. E lutar contra Deus não é fácil. A exemplo de Ananias e Safira e muitos outros do passado, que tentaram e se deram muito mal. E eles aceitaram o conselho de Gamaliel, né? Aceitaram. Tá bom, não vamos matar eles não. Vamos matar esses meninos não. Chamaram os apóstolos de volta. Tragam de volta os apóstolos aqui. E esta é a parte mais interessante que tem nesta passagem. Eu fiz uma colocação ali que eu até agora fico imaginando, aqueles camaradas eram realmente doidos mesmo. Esses homens foram colocados de novo na presença dos sacerdotes, versículo 41 e 42. Que concordaram com ele, versículo 40. E chamando os apóstolos, açoitaram e lhes ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixaram ir. Não podia só soltar? Chama lá os meninos lá, vai embora, não fala mais. Mas não. Você sabe o que era um açoite naquela época? 40 menos uma. Quem está aí disposto a tomar 40 chibatadas menos uma? Não era de cinta de couro, não.
levaram os açoites e foram soltos. E o que mais me impressiona na vida desses homens é que eles não saíram reclamando. Quer saber de uma coisa? Eu não quero mais. Não aguento mais, não vou ficar apanhando, tomando chibatada à toa, não. Porque é isso que nós fazemos nos dias de hoje. Qualquer coisinha que nos acontece, que não nos agrada, não quero mais, não. Vou para a igreja, não. Antes de ir para a igreja eu estava muito bem, obrigado. Depois que eu vim para o evangelho, minha vida virou um inferno. Não quero mais. Nós somos assim. Nós somos igreja mimada. Uma pontinha de agulha em nós é o suficiente para nós chorarmos e muitas vezes até abandonarmos Jesus. Mas esses homens tomaram 40 chibatadas menos uma. E olha a reação que eles tiveram depois de terem levado essas chibatadas. 41. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se de terem sido considerados dignos de sofrer vergonha pelo nome de Jesus. Hoje, o que nós mais temos é crente 007. Muitos nem sabem que eu sou crente, né? Alguns dizem. Crente escondido, que não quer se revelar como cristão. Não sei se por medo ou por vergonha, mas esses homens, depois de apanharem, eles apanharam chibatadas, saíram regozijando. O que é um regozijo? É gargalhada? Esses homens saíram pulando, gente, gritando. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de poder sofrer pelo teu nome. Muito obrigado, Senhor. Eu estou aqui falando baixinho. Esses homens saíram gritando, gente. Felizes, alegres por terem sofrido pelo nome de Jesus. E nós? Estou desempregado, não quero mais não. Chega de evangelho na minha vida. Não quero mais não. Não está dando certo. Jesus não está me abençoando. Eu vou na igreja de fulano, não me abençoa. Vou na igreja de cicrano, não me abençoa. Quero mais não. Meu marido não se converte, não quero mais não. Quantas não são as desculpas que nós damos nos dias atuais para não se entregar de corpo e alma para o evangelho? Se a igreja soubesse o poder que tem, seria bem diferente nos dias de hoje. Eu sempre digo, e eu repito para mim mesmo sempre isso: nós cristãos deveríamos ser o povo mais inteligente da terra, porque dentro de nós habita nada mais, nada menos do que Deus na pessoa do Espírito Santo. Você é templo e morada de Deus. Por que isso não acontece? Não sei. Aí eu me fiz a pergunta: será que esses homens foram tomados de loucura? Ou eles são masoquistas? Masoquista é aquele que apanha, adora apanhar, né? Quer apanhar mais. O que levou esses homens a saírem se regozijando, pulando de alegria por terem sofrido por amor de Cristo? Considerados dignos. E outra coisa interessante, o versículo seguinte diz: e diariamente, no templo e em cada casa,
eles não cessavam de ensinar e de pregar a Jesus Cristo. Aleluia. Sabe por quê? Eles tinham um coração grato diante de Deus. E a plena consciência da obra que Jesus havia consumado para eles, ou por eles, né? Para eles a graça de Deus era melhor do que as suas próprias vidas, pois viviam para manifestá-la aos homens. Por isso eles saíram se regozijando. Eu quero terminar minha parte com vocês lendo. Eu gostaria que os irmãos colocassem aí Filipenses capítulo 1, versículo de número 27 até o 30, para nós lermos juntos. Pode ser? Filipenses capítulo 1, do versículo de número 27 ao 30. Somente deveis portar-vos dignamente, conforme o Evangelho de Cristo. Para quê? Quer vá e vos veja, quer esteja ausente, ouça acerca de vós, que estáis no mesmo espírito, combatendo juntamente com o mesmo ânimo, pela fé do Evangelho. 28. E em nada vos espanteis dos que resistem, o que para eles, na verdade, é início de perdição, mas para vós, de salvação, e isto de Deus. Porque a vós foi concedido, em relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Eu ainda fico pensando que muitos cristãos passam dificuldade e ficam, ai meu Deus. Palavra de Deus, palavra de Jesus, palavra do Evangelho. Deus levantou aquele homem Gamaliel, um homem muito respeitado. Não sei se Gamaliel sentiu assim um certo gostinho do Evangelho, ou se ele também teve um grande temor por aquilo que havia acontecido. O fato é que este homem Gamaliel, que a Bíblia quase não cita, foi usado por Deus para permitir que a unção do Espírito Santo continuasse na vida dos apóstolos, e eles continuassem a ser testemunhas de Cristo. Essa foi só a primeira perseguição. Durante esta série eu creio que vocês verão ainda mais situações em que hoje nós, se nós vermos e lermos com atenção, nós vamos falar, eu não sou cristão, eu preciso me converter a Cristo. Amém? Se você entendeu, aplauda ao Senhor.